Olá, amigos, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Descomplica Pra Gente. Hoje, dia 7 de abril, e a nossa leitura de hoje foi 2 Samuel, capítulos 18 e 19. Isso mesmo, 2 capítulos foram a nossa leitura de hoje. E agora, neste vídeo, vamos comentar um pouquinho sobre a leitura, tá bom? Então, aguarda só um minutinho. Nós vamos para a nossa vinheta e eu já volto. Solta a vinheta, editor. Muito bem. Voltamos com o nosso canal Descomplica Pra Gente. Vamos comentar a leitura de 2 Samuel, capítulos 18 e 19. Mas antes, você já sabe, continua neste ano bíblico. Nós queremos ler toda a Bíblia durante o ano 2024. Então dá um like neste vídeo, se inscreve no canal e ative o sininho de notificações para você ser notificado quando nós postarmos vídeos novos aqui. E acompanhe o canal, acompanhe os vídeos. Você fazendo isso, você já estará dentro deste projeto Ano Bíblico, que é ler toda a Bíblia durante o ano de 2024, ok? Você é o nosso convidado, não fica fora dessa não, viu? É importante que você estude a Bíblia, é importante que você estude a palavra de Deus. Deus tem muitas bênçãos reservadas para você quando você abre a palavra de Deus e a examina. Jesus disse: examinai as Escrituras. E estamos fazendo isso, eu e você, não é mesmo? Que vai continuar examinando a Bíblia. Muito bem, 2 Samuel, capítulos 18 e 19. No capítulo 18, nós lemos sobre a morte de Absalão. Absalão, infelizmente, queridos, ele se revolta contra Davi e ele mesmo acaba se prejudicando e ele mesmo consegue cavar sua própria sepultura aí. Ele morre de uma maneira bem trágica. O interessante é que Davi, ele aconselha os homens de guerra dele para que, caso encontrem Absalão, não matassem Absalão. Davi, ele disse para Joabe, que era o seu comandante do exército, Davi disse assim, no verso 5 do capítulo 18, por amor a mim, tratem com brandura o jovem Absalão. O amor de pai, o amor de um rei, sabendo que Absalão queria matá-lo, mas assim mesmo Davi o perdoa e orienta o seu capitão para que quando encontrasse Absalão, não matasse, mas o tratasse com brandura. Porém, no calor da guerra, a mula que Absalão estava montado, ela começa a correr, e quando a mula passou debaixo de um grande carvalho, Absalão, como ele era um homem alto, de porte nobre, ele ficou enroscado nos galhos do carvalho. A mula continuou correndo e Absalão fica pendurado, enroscado e não consegue sair. Acontece que os soldados viram Absalão, Joabe viu Absalão, e então os soldados a princípio não quiseram matar. Mas Joabe, como era um comandante de guerra, um homem treinado, e Joabe não pensava muito não. Ele foi e atravessou o coração de Absalão com 3 dardos. A Bíblia diz no capítulo 14 que Joabe pegou 3 dardos e com ele atravessou o coração de Absalão, enquanto ele ainda estava vivo, pendurado no carvalho. E assim Absalão tem essa morte trágica. Quando a notícia chega para Davi, 2 homens levam a notícia para Davi. Quando ela chega para Davi, a Bíblia nos relata para nós que Davi ele estava sentado e Davi ele recebe a notícia e Davi ele chora. Ele chora, ele se entristece muito pela morte de Absalão. Muito embora, como disse, Absalão queria matá-lo, mas para Davi foi uma grande tristeza. Afinal de contas, era filho dele, né? E Davi não queria que Absalão tivesse essa morte terrível. Muito menos Davi não queria que Absalão se revoltasse. No capítulo 19, então, nós lemos sobre a repreensão que Joabe faz a Davi. Agora o povo vendo Davi triste, chorando,
E Joabe entende que não seria bom para o povo isso, afinal de contas, o povo poderia ver fraqueza em Davi. E os homens que foram lá, que arriscaram suas vidas para guerrear contra Absalão e o seu exército, eles podem interpretar mal que Davi ele chora por Absalão. E se eles tivessem sido mortos e Absalão tivesse ficado vivo, eles deduzem que talvez Davi poderia se alegrar e não se entristecer pela morte deles. Então, Joabe, mais ou menos isso que fala para Davi e dá uma dura em Davi, né? E aí Davi então se levanta, vai no portão da cidade, agradece o povo, e Davi depois ele volta para Jerusalém. Davi, como Absalão já estava morto, o reinado de Davi deixou de ser ameaçado. Davi volta para Jerusalém para reinar. Simei, aquele homem que havia amaldiçoado Davi, jogando pedra em Davi, agora ele vem com medo que Davi o matasse, ele vai e se desculpa com Davi, se humilha diante de Davi. As pessoas orientam que Davi matasse a ele, mas Davi poupa a vida dele. No versículo 23, Davi diz assim, do capítulo 19, então o rei disse a Simei, você não será morto. E o rei jurou que seria assim. Interessante, o rei agora tinha toda a oportunidade, ele era o rei, havia sido devolvido para ele, né, o reinado. O inimigo de Davi estava morto, que era o seu próprio filho, Absalão. Simei agora não tinha mais ninguém para defendê-lo. Então, se Davi fosse um homem vingativo, poderia aproveitar a oportunidade para matar Simei, ou mandar matar, né? Afinal de contas, era o rei, desse uma ordem ali, qualquer soldado mataria Simei. Mas Davi não fez isso. Deixou que as coisas continuassem assim. A Bíblia não diz que ele perdoou Simei, mas ele não matou Simei. Mefibosete então se encontra com Davi. Lembram-se que na leitura anterior de ontem, Ziba ele inventou para Davi que Mefibosete havia ficado porque achava que Absalão ia devolver o reino para ele, que era do pai do avô dele, né? Muito bem, só que o interessante é que agora Mefibosete fala a verdade para Davi. Davi pergunta, por que você não foi comigo? Ele falou que o servo dele havia enganado ele, acusou ele falsamente, né? Nós lemos aí no verso 27, além do mais, o meu criado falsamente acusou esse seu servo diante do rei, meu senhor. Porém, o rei, meu senhor, é como um anjo de Deus, que faça o que achar melhor. Então, Mefibosete confirma que o que Ziba falou para Davi era falso, era mentira. Muito bem, queridos, e assim nós encerramos então o comentário de hoje. Espero que você tenha aprendido. Se você tiver mais alguma dúvida, deixa aqui nos comentários deste vídeo, aqui embaixo vai estar aberto os comentários, você pode deixar ali a sua pergunta, tá bom? E nós iremos responder. Deus abençoe você, até o nosso próximo vídeo. Um abraço, até lá, tchau, tchau.